Parte 2, a minha história, de um jeito que você nunca ouviu. Incrível! Beleza, então. Oi, bem-vindo a mais um MassageCast. Eu sou a Nívia Paulino e se você não viu o podcast passado, você precisa assistir ele antes de ver esse. Então corre lá para assistir, vê o podcast anterior, onde eu falo a primeira parte da minha história. E hoje eu vou contar para você a segunda parte da minha história e como eu conheci a Thai Massagem, como eu comecei a aprender a Thai Massagem, a atender com a Thai Massagem e depois ensinar a Thai Massagem. E hoje eu ensino centenas de alunos essa técnica tão incrível que é a Thai Massagem. Estou aqui com a minha camiseta em homenagem à Thai Massagem, porque é uma técnica que eu verdadeiramente amo. Uma dúvida que as pessoas podem ter, que eu tenho também: como é que foi o seu começo da Thai Massagem? O que te despertou? Porque eu me lembro que a gente ia viajar para Tailândia e até então, no início do nosso planejamento, você não tinha essa vontade. E aí, de repente, no meio do plano, veio a sua ideia de vou fazer um curso. É verdade. Como é que foi isso? No meio do nosso planejamento. E por que no meio, viagem, não antes, né? Porque eu tive a vontade de ir para Tailândia e aí eu comecei a te contar e você ficou com vontade. Só que você não falou naquele momento, tem uma técnica e tal que eu queria estudar e de repente podia dar aula. E você já era professora, já dava aula de outras técnicas. E daí no meio do processo, eu bem trabalhando, cheguei em casa um dia e você falou assim: então, eu acho que eu vou estudar massagem na Tailândia. O quê? Foi bem assim mesmo. Ele ficou apavorado. A gente estava pensando, planejando em viajar, em tirar férias, e a gente escolheu ir para Tailândia, né? E a gente conheceu a Tailândia, a gente ouviu falar da Tailândia a primeira vez por um amigo do Thiago em um churrasco. E aí... O Pônei, se ele assistir esse vídeo, o apelido dele é Pônei. Ele começou a contar pra gente sobre a Tailândia, que a Tailândia era lindo, que era incrível, que tinha várias praias. Eu e o Thiago, a gente gosta muito de ir pra praia. Tem gente que gosta mais de frio, tem gente que gosta mais de calor, tem gente que gosta de montanha, de praia. Eu sou uma que gosta de praia. E a gente decidiu ir para uma praia, só que a gente não sabia qual. E aí, esse amigo do Thiago começou a falar da Tailândia, falar das praias e falar que tinha muita massagem, que ele recebeu muita massagem e que a massagem era por todo o lugar, por toda a esquina lá. E aquilo começou a me encantar. Eu, na época, já trabalhava com massagem, como vocês sabem, quem viu o podcast anterior sabe disso. Já ensinava massagem também, eu já ministrava cursos de massagem, só que de outras técnicas. E ele começou a falar, eu falei, nossa, é esse lugar que eu quero ir, eu quero receber muita massagem. Porque eu, além de gostar de ensinar massagem, além de gostar de aplicar massagem, eu adoro receber massagem também. Eu gosto muito de receber e me faz muito bem. Então eu me sinto bem recebendo massagem. E aí eu fiquei pensando, falei, puxa, seria incrível, né? Ir para um lugar que eu pudesse receber massagem. Imagina um lugar que tem massagem em toda esquina, em todo lugar tem massagem. E aí eu me animei, falei pro Thiago, ele se animou também, a gente decidiu ir para Tailândia, mas para tirar férias. Até então era para férias, né? Eu tava só imaginando que eu ia passar todos os dias recebendo massagem e não aprendendo. Mas aí a viagem, a gente foi planejando essa viagem, as coisas foram acontecendo, a passagem estava comprada, né? Os hotéis já estavam praticamente metade dos hotéis reservados, já tinha passagem de ida, de volta. E aí nesse meio do caminho eu decidi que eu queria fazer um curso lá. Um belo dia, não me pergunte como, o Thiago tá me perguntando como aqui, eu não sei, eu senti. Eu senti algo muito forte, eu senti que era para eu estudar, eu senti que eu deveria aprender a Thai Massagem. E eu intuí isso e eu falei, eu preciso fazer esse curso de Thai Massagem, eu preciso aprender essa técnica. E eu tô indo lá para Tailândia, tô indo para o berço da massagem, né? Eu tô indo para um lugar onde nasceu essa técnica. Como é que eu vou para lá e eu não vou estudar nenhum curso? Então eu quero muito fazer um curso, era a única coisa que eu conseguia pensar naquele momento. Pensei, eu vou para Tailândia, então eu preciso fazer um curso dessa técnica.
eu não sabia como ia ser, eu não sabia se ia dar ou se não ia dar. Eu sei que eu sentei com o Thiago e falei, olha, eu pensei e eu quero muito fazer um curso lá. E aí, algumas pessoas sabem, né? Eu sempre conto nos cursos presenciais essa nossa história, mas foi bem difícil porque, como ele mesmo falou aqui, já estava toda planejada a viagem e aí eu decidi mudar essa história, essa viagem no meio do caminho, antes mesmo de ir para lá. E aí teve que mudar a passagem, né? Eu tive que organizar os cursos, o Thiago me ajudou a planejar esse curso lá. E é difícil porque quando você já tem uma viagem planejada, você tem que remanejar. Eu tive que remanejar a passagem de volta, então eu decidi ficar mais 15 dias para estudar lá. E aí a gente foi juntos para passar férias e eu decidi estudar mais 15 dias. Então eu fiquei 15 dias em imersão lá na Tailândia, né? Eu estudava da escola, eu ia para o hotel, do hotel eu ia para a escola e assim foi. Então eu só fiquei lá para estudar esses 15 dias. Porque simplesmente eu senti no meu coração que eu deveria aprender essa técnica. Só que eu queria aprender não só para aplicar, eu queria aprender para ensinar também. Então eu decidi fazer a formação de professora lá na Tailândia. Então eu tinha os meus clientes na época que eu queria atender os meus clientes, mas eu também já tinha alunos. Então eu queria ensinar para os meus alunos tudo que eu aprendesse lá na Tailândia. Aí a gente foi pra Tailândia, daí você ficou lá depois, eu voltei, infelizmente, e você foi fazer o curso. E a gente recebeu algumas massagens lá, muito boas por sinal. E durante o curso, você ficou em uma única escola nessa vez, né? Nessa primeira vez. Eu fiquei 15 dias em uma única escola. E o que te despertou lá? Como é que foi o processo interno de descoberta sua? Foi muito intenso, né? Foram 15 dias, eu nunca tinha ficado sozinha em um país diferente, uma linguagem completamente diferente da nossa. Eu não entendia o que as pessoas falavam, eu simplesmente captava a mensagem pelo olhar, pelo sentir, então eu fiquei muito focada. Foram 15 dias em que eu fiquei ali realmente imersa naquela cultura de massagem. E eu pude sentir ela agir em muitas áreas da minha vida. Porque como eu não tinha outros estímulos, eu estava totalmente focada ali, eu não tinha distração com conversar com as pessoas, eu não tinha distração em ficar falando de outras coisas, porque eu estava focada naquilo que eu decidi aprender, e aí eu pude sentir muitas transformações dentro do meu corpo, porque eu me permiti, e é isso que eu ensino para os alunos no curso, né, que eles possam se permitir dentro do curso. E aí o fato de eu ter me permitido sentir aquilo foi extremamente intenso. Foi muito difícil nos primeiros 3 dias, nos primeiros 3 a 5 dias ali foi muito difícil, porque eu comecei a me sentir muito sozinha, né? Tava sozinha lá, eu não entendia as pessoas. E eu começou a dar um pane na minha cabeça, porque eu fui aprendendo aos poucos, daí chegou ali eu me lembro que era no 3º dia, começou a dar um pane na minha cabeça, que eu não conseguia entender mais nada, parece que bloqueou, eu não aprendia mais nada. E aí eu parei, liguei para o Thiago, liguei para várias pessoas, mandei mensagem, e aí eu decidi que eu ia me distrair um pouco, ia passear na cidade, ia conhecer, e aí eu fiz uma ligação para o Thiago, e eu tava chorando nesse momento, fiz essa ligação para ele desesperada, assim, porque tinha dado um pane na minha cabeça. Ele falou, você não decidiu tá aí? Não foi você que escolheu tá aí? Não é uma escolha sua? E aí me bateu uma chavinha, assim, na hora eu fiquei bem brava com ele, né? Porque quando a gente tá meio que em sofrimento, que a gente tá meio sem saber o que fazer, a gente quer alguém que, você não quer voltar, né? Quer alguém que acalma. E ele deu um sopetão ali. Eu falo que esse sopetão foi bom, porque às vezes é bom a gente ter esse chacoalhão, né, na nossa vida, para que a gente possa realmente acordar para aquilo que a gente decidiu fazer. E o que eu decidi fazer era estudar aquela técnica. Então foi uma decisão minha, ninguém me obrigou. Então isso é muito legal e eu gosto de falar sobre isso
porque de fato se eu decidir fazer aquilo, o porquê que estava sendo tão difícil. Então nesse momento eu pensei, eu vou fazer ser fácil, né? Eu vou fazer ficar mais fácil aqui. Então eu vou me concentrar mais ainda no que eu estou aprendendo, eu vou me concentrar em tudo que eu puder, olhar, observar cada detalhe, sentir cada toque, cada manobra, vou fazer com dedicação. Então eu me dediquei muito. Nesses 15 dias, eu pratiquei muito, saía da escola, eu ia para casa, eu estudava. Eu desenvolvi um método de estudar, que eu ensino para os alunos, que é estudar sem praticar, né? Claro que a prática é essencial. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu pratiquei também. Mas lá na Tailândia não tinha ninguém para praticar. Então, eu comecei a estudar através da leitura. Então, eu estudava lendo a minha apostila. E aí eu comecei a sentir, conforme eu fui deixando mais leve, né? Eu fui ficando mais tranquila para aprender depois desse terceiro dia, porque eu decidi que eu ia colocar toda a minha energia para aprender aquilo, independente do que aparecesse de dificuldade. Eu comecei a sentir no meu corpo coisas que eu nunca tinha sentido antes, né? A minha mente, ela começou a se tranquilizar de uma forma que nem eu mesmo entendia, porque eu estava tão focada e aquilo me proporcionou um estado e que eu entrei num estado de meditação ali, que é o que a Thai Massagem proporciona, um estado de meditação, né? O terapeuta, ele entra em processo de meditação ativa, porque enquanto você está em atividade, você silencia a sua mente de tal forma, porque você está tão focado em executar as manobras, exige uma concentração e essa concentração é desenvolvida no dia a dia da prática. Então, depois do terceiro dia, eu já estava desenvolvendo essas habilidades que eu nunca tive durante uma massagem. Eu comecei a entender que eu podia sim ter essas novas habilidades, em que a respiração fazia parte daquele processo, e eu comecei a aprender a respirar de forma adequada, coisa que eu nunca tinha aprendido em curso nenhum na minha vida. Eu comecei a observar aquilo em mim, né? Eu não ouvia isso das pessoas porque eu não entendia o que eles falavam, e isso foi um despertar interno. Eu comecei a aprender com o meu próprio corpo, né? E eu percebo que durante os cursos hoje em que eu ministro, em todos os cursos que eu ministro Thai Massagem, eu percebo isso nos alunos, que eles começam a despertar potenciais que nem eles imaginavam que eles tinham, porque a própria observação, a autopercepção, né? Eu comecei a me perceber, e quanto mais eu percebia o meu corpo, quanto mais eu percebia como eu tinha que me posicionar, a forma correta de se posicionar, mais eu entendia que eu podia usar o meu corpo a meu favor, né? E eu vim de uma época que eu estava muito cansada. A gente decidiu, eu e o Thiago, a gente decidiu tirar férias, né? Ir para Tailândia para tirar férias. A princípio, depois virou férias e estudo, porque a gente estava muito cansado. O Thiago trabalhava em outra área, né? Em outra empresa, e eu na época atendia muito com massagem. Eu contei isso no podcast anterior, e eu estava muito cansada de tanto fazer massagem. Do jeito que eu estava fazendo massagem, não dava mais. E eu comecei a desenvolver esse jeito de fazer a massagem de uma forma diferente. Então foi lá na Tailândia que eu comecei a perceber isso. Então quanto mais eu praticava, mais eu percebia que a minha massagem, a minha forma de fazer massagem podia ser diferente. Podia ser diferente de tudo que eu já tinha aprendido até aquele momento. E que poderia ser mais leve, que não precisava ser sofrido, como nos últimos anos, né, do meu trabalho com a massagem estava sendo. Então, no último ano que eu estava trabalhando ali, atendendo muito forte com a massagem, eu atendia praticamente todos os dias só com massagem. E eu comecei a ficar cansada, né? Quem me conhece sabe que eu sou pequena, eu tenho 1,50 m, e quanto menor você é, naturalmente você tem menos força, né? Eu não sou uma pessoa de força, assim, de músculo, né? Então eu fui aprendendo a desenvolver essa força natural do corpo. E eu entendi que não é força de músculo que a gente usa na massagem, mas sim uma alavanca corporal, que existe um jeito certo de você usar o seu corpo. É uma força que você falou uma vez, uma força da sua energia do corpo, né? Cada um tem a sua energia, né? É uma força energética que você desenvolve, né? E o que eu usava antes de aprender a Thai Massagem era uma força muscular.
era uma força do meu corpo, então eu exigia muito do meu corpo. E como eu disse, não tenho uma força natural, eu acabei ficando muito cansada. E esse cansaço físico, depois foi pro cansaço energético, né? Foi pro cansaço mental, a vontade de deixar a massagem, porque eu achei que eu não ia dar conta pro resto da vida, né? E por que eu achei que eu não ia dar conta pro resto da vida? Porque eu comecei a sentir dor no corpo. Talvez você que está me assistindo aí agora, você sente dor no seu corpo. E se você sente dor no seu corpo, é porque você ainda não aprendeu como desenvolver a sua massagem de um jeito diferente, né? Como eu também não sabia naquela época. Então, todas as vezes que eu pensava em desistir de trabalhar com a massagem, era porque eu estava me sentindo cansada, com o corpo dolorido, eu tinha dor no polegar, tinha dor no punho, essa dor foi evoluindo, essa dor foi indo para o ombro, porque eu comecei a exigir muito do meu ombro, então eu tinha dor em todo o braço, né? E imagina, para quem trabalha com massagem do jeito tradicional, do jeito convencional, usa muito as mãos, usa muito o braço, e eu comecei a sentir muita dor, e com dor fica realmente muito difícil fazer a massagem, e eu comecei a pensar que a massagem não era para mim. Então, se você sente dor, eu quero te dar essa boa notícia. Você pode aprender um jeito melhor de fazer massagem, um jeito muito melhor de fazer massagem. É o que a gente tá falando hoje, da nova visão da massagem. Uma nova visão, né? A gente estava conversando hoje sobre uma nova visão da massagem e que é totalmente possível você e qualquer pessoa aprender. Eu consegui aprender. Os meus alunos conseguem aprender, então você que está aí do outro lado também consegue aprender e ter essa nova visão, né? Muito mais do que aprender é ter uma nova visão para que você possa de fato aprender, né? E que o jeito convencional de fazer massagem não é o melhor jeito se você está sentindo dor. Então, se você sente desconforto, se você sente cansaço físico ou energético, se você sente que o seu cliente te suga, não é o seu cliente que suga você, é você que está deixando de se proteger, né? Então, a Thai Massagem, ela proporciona esse autocuidado e ao longo das minhas práticas, né, depois que eu voltei da Tailândia, eu pratiquei muito nos meus clientes. Depois eu entrei para o curso, no mesmo ano em que eu voltei da Tailândia, eu já formei a primeira turma de terapeutas de Thai Massagem, então eu já dei sequência nessas atividades, né? Enquanto eu estava lá na Tailândia ainda estudando, eu já comecei a divulgar, então no mês seguinte eu já tinha cliente marcado com a Thai Massagem, eu já tinha data de curso marcada para dali 3 meses, esse curso aconteceu, formei a primeira turma, né? E depois vieram tantas outras turmas do curso presencial e também do curso online, onde eu ensino a Thai Massagem dentro do método Massagem Flow. E aí eu pude perceber isso com os alunos também. E depois de 1 ano e meio, né, aqui no Brasil, dando curso, atendendo os meus clientes no consultório que eu tinha na época, né, que era no interior, atendia no interior e atendia também em São Paulo. Continuei atendendo esses clientes, continuei dando os meus cursos. Eu decidi voltar para a Tailândia pela segunda vez, né? E aí eu voltei para a Tailândia, fiquei mais de 5 meses viajando pela Ásia, pude conhecer mais de 8 escolas diferentes, muitas técnicas e estilos de Thai Massagem diferente. Se você nunca ouviu falar de Thai Massagem, talvez você imagine que a Thai Massagem é uma única técnica, um único estilo. E não, a Thai Massagem ela é muito ampla, né? Por isso até que eu digo que as pessoas perguntam, tem contraindicação? Tem contraindicação como qualquer outra massagem. Mas as contraindicações elas são relativas, porque tem tantas possibilidades de se aplicar a técnica que qualquer pessoa pode receber a Thai Massagem, né? Desde uma técnica mais sutil, mais leve, para quem sente muita dor, para pessoas debilitadas, para idosos, para gestantes, até uma técnica mais vigorosa, mais forte para atletas, para pessoas maiores, mais fortes, com uma musculatura mais rígida, pessoas muito grandes, né, muito alta. Então tem uma variedade de manobras assim infinitas, né? Para você ter uma ideia, só no primeiro curso que eu fiz, né, na primeira vez que eu fui para Tailândia, foram mais de 180 manobras,
só no primeiro curso. E depois eu voltei nessa segunda vez para a Tailândia, visitei mais de 8 escolas, então são muitos estilos, muitas variáveis, e por isso que é tão incrível pela variedade que se tem e pela oportunidade de trabalhar com vários perfis de pessoas, com vários perfis de clientes, né? Depois de ter praticado tanto aqui, eu fui para lá, decidi ficar nessa imersão aí dentro da cultura tailandesa, estudando e recebendo muita massagem, porque se você é massoterapeuta, quando você recebe a massagem, eu não sei se você sabe disso, né? Mas quando você recebe a massagem, você também aprende. Então, além de estudar nas escolas, eu estudava nos atendimentos que eu recebia. Tinha atendimentos que eu ia especificamente para sentir a técnica e aprender. Tinha momentos que eu tirava para descansar, sim. Eu aproveitava a técnica e esquecia de tudo. Mas tinha alguns momentos que eu separava para estudar. E eu ia para o atendimento focada em aprender cada detalhe, cada manobra. Então eu senti no meu corpo quais eram as sensações de se receber vários estilos de massagem. Desde uma massagem muito sutil até uma massagem muito forte, que chega a ser praticamente brutal, como eu falo para os alunos, né? Porque na Tailândia tem massagem que é muito forte, que chega a doer. É muito dolorida, e tem as massagens que são mais sutis. Essa massagem mais sutil, a mais sutil que eu recebi foi de um professor deficiente visual. Não sei se você que está me ouvindo aqui agora, talvez tenha algum deficiente visual. Eu já tive um aluno, tenho vários seguidores também que de vez em quando me mandam mensagem, ou por e-mail, ou aqui no canal do YouTube, falando que tem deficiência visual e que acompanha os vídeos, então talvez você seja um desses. E olha que legal, eu pude aprender com um professor que é deficiente visual, e ele tinha uma técnica muito sutil, mas muito eficaz. Até já falei em um dos vídeos aqui do YouTube dele, quem acompanha sabe, né? Eu ensinei a técnica do up-down, depois vocês podem procurar aí as técnicas de massagem que eu ensino, e se você escutar eu falando do up-down, é porque é a técnica do professor Sinchai, que é um deficiente visual. E se você quiser acompanhar mais sobre esse professor, se você quiser saber mais sobre ele, daqui a pouco, faltam 12 dias, né? Em 12 dias eu vou estar lá na Tailândia, vou voltar. 10 dias? Eu até tô perdendo as contas, eu não quero nem contar, porque daqui a pouco eu vou estar lá na Tailândia. E eu vou estar com vários outros professores, vou levar uma turma de alunos lá para a Tailândia. Então, se você quiser saber mais sobre o professor Sinchai e todas as outras escolas que eu vou passar, todos os outros professores que eu vou voltar lá a estudar com eles e levar essa turma de alunos, você pode acompanhar aqui no YouTube, lá no Instagram. Eu não sei onde você vai ver esse vídeo, se você vai ouvir talvez no Spotify também, né? Se você vai ouvir esse áudio no Spotify. Mas no meu Instagram, que é Nívia Paulino, eu vou colocar tudo sobre a viagem lá, desde os preparativos. Você vai saber todos os momentos da viagem, vai conhecer todos os lugares que eu vou passar lá. Se você quiser acompanhar tudo isso, fica ligado no meu Instagram, que eu vou postar tudo para você lá. É só você me seguir, coloca lá na sua prioridade para acompanhar as lives que eu vou fazer de lá, os stories que eu vou fazer de lá. E aí você vai conseguir saber mais sobre tudo que eu vou vivenciar na Tailândia, sobre tudo que a gente vai mostrar para os alunos que vão com a gente dessa vez. E se você quiser aprender sobre Thai massagem, quiser aprender sobre as técnicas tailandesas, não sei quando você vai ver esse vídeo, quando você vai ouvir esse áudio, mas em maio de 2020 vai ter uma imersão em Florianópolis. São 9 dias de imersão de técnicas tailandesas. E eu também tenho um método que é a massagem flow. Esse método eu ensino online, que foi tudo que eu aprendi ao longo da minha jornada. Dentro desse método eu ensino também a Thai massagem e muito, muito além de tudo que eu aprendi desenvolvendo nos meus atendimentos, tudo que eu fazia com os meus clientes, tudo que eu aplicava, tudo que eu fui aprendendo ao longo dessa jornada está dentro desse método. Então, fica o convite aí para você, e se você tiver mais alguma dúvida sobre a minha história, vai ser um prazer te responder. Comenta aqui embaixo desse vídeo qual é a sua dúvida que você tem sobre a minha história. E se você se identificou com alguma parte da minha história, se você sente que isso te motivou de alguma forma, comenta aqui que eu vou querer saber. A gente se vê então no próximo vídeo e fica ligado lá no meu Instagram para acompanhar tudo sobre a viagem da Tailândia. Beijo, tchau, tchau! Quando eu decidi ir para a Tailândia para estudar,
Já sabia que eu queria fazer a formação de professora lá, mas eu não tinha 10% da noção do que isso ia trazer para minha vida e para a vida das outras pessoas que eu pudesse compartilhar. Então eu vou começar do tornozelo, eu vou subir até as costas e volto tudo com a mesma pressão palmar. O que muda? A minha posição corporal. A Thai massagem é uma experiência.